Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Multidões. Tenho compaixão da multidão. Jesus, Marcos 8, 2. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado, quase sempre, impõe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse me vir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-los perceber e confessá-los a mim. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
para a irmã venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a tua resposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Se não olhar, não funciona. Não é? Pois é. Então a gente está vendo tudo aquilo que o movimento espírita oferece ao trabalhador espírita. E a gente já viu alguns assuntos da semana retrasada. Quando é encarnado, ele deve ser assistido nas reuniões evangélicas, reuniões de estudos, no espaço, na água purificada, em orações e trabalhos fraternais de várias qualidades. Levar os encarnados para reuniões de desobsessão pode agravar o processo, porque não está preparado para receber as agressões que os desencarnados vão fazer. Em tais casos, não há também o esclarecimento do espírito necessitado, que fica mais enraivecido ainda. Então a gente viu reuniões evangélicas de estudo, na outra reunião passa a purificada. Hoje a gente vai ver alguma coisa sobre orações e trabalhos fraternais. Tem uma questão que Kardec pergunta se pode, nós mesmos, fazer nossas orações, pedir a Deus para que afaste nossos problemas, nossas dificuldades. E a espiritualidade responde: Deus sabe discernir, mas Ele sabe muito bem o que deve fazer, o que é certo e o que é errado. Que a prece é importante, que é sempre agradável a Deus. Mas melhor do que a prece são as boas missões. Então a gente fica nesses dois textos aqui finais: orações, que são preces, e boas ações, que são trabalhos fraternais. Uma coisa é eu exercitar o pensamento com a minha afetividade. Outra coisa é usar a minha volição, a minha vontade. Às vezes as pessoas acham que a prece é tudo dentro de uma casa espírita, e não é. A prece envolve, do ponto de vista das ferramentas que o espírito tem, apenas duas coisas: é a inteligência cognitiva e a inteligência afetiva. E falta o principal, que é o que concretiza a minha cognição e a minha afetividade, que é justamente a ação. Não pensa você que você ficar fazendo prece, está construindo alguma coisa em você. Não está. Não está. A gente sempre falou para vocês, a prece, ela traz duas coisas importantes para a gente: luz para o entendimento e força para a vontade. Se você não usa a vontade, a coisa ficou brecada. Às vezes eu fico vendo as pessoas falando muito de prece. Eu vejo que ao lado delas, ela tem 1001 oportunidades de praticar boas ações e não pratica. E, no entanto, Deus espera que a gente faça justamente isso: pratique as boas ações. A cada um será dado segundo sua obra e não segundo o seu petitório. É diferente uma coisa da outra. Prece, no frigir dos ovos, é um petitório. Mas Jesus não falou isso, que eu ia dizer: a cada um será dado segundo a sua capacidade de pedir. Mas o que você obrar, o que você fazer,
você realizar, você colocar em prática, sabe? Então as pessoas ficam achando, e tem mais, o interessante é isso, sabe? Porque elas nos procuram, às vezes, em estado de desespero, indignação, seja lá o que for, conflito, sofrimento, dor, entende? Querendo prece. Achando que a prece vai remover as dificuldades, o desespero, a agonia que ela está passando, ou superar a sua dor. Não. A prece vai trazer luz para o entendimento para que ela tome atitude. Então, é importante a gente falar isso porque é algo muito equivocado, entendeu? E eu sou contra isso, e aqui graças a Deus mudou. Então, essa história de chegar na casa espírita e ter um livro de prece, entende? Que fica livros em cima de livros de prece, que as pessoas pedem, colocam lá o nome dela, do pai, da mãe, do vizinho, do periquito, do papagaio, prece que todo mundo, está entendendo? Achando que a espiritualidade vai dar pela prece que a gente está fazendo e vai resolver o problema. E isso é viver de ilusão. Não é bem assim. Entende? Se você faz prece, entenda, você só vai receber essas duas coisas. E a gente já trouxe isso aqui no livro dos Espíritos agora. Luz para o entendimento, força para a nossa vontade de agir. Então, quando a gente fala em orações dentro da casa espírita, entenda que aqui compreende você usar a sua inteligência afetiva e cognitiva. E aqui nos trabalhos fraternais, você concretizar, o nome já diz trabalho fraternal entre irmãos, colocar em prática tudo de bom que está ao teu alcance. Aqui fala mais alto. Aqui eu estou concretizando o que eu estou conversando com Deus. Se prece a falar com Deus, a vontade é você exercitar a sua volição naquilo que Deus está te sugerindo. Sabe? E é assim que a gente tem que entender. No entanto, a dificuldade que a gente tem dentro da casa espírita para arrumar trabalhador é uma coisa assustadora, sabe? Tem mães que são mães, entende? Que a gente pede muitas vezes para ajudar as crianças que estão aqui. Ah, mas eu não estou preparado ainda. Não, está preparado para os filhos dela, não está preparado para os filhos dos outros. Então você não está preparado nem para os seus filhos. Porque você estudou então da doutrina? Por que não coloca o braço com criancinha que estão lá? É nessas horas que eu me lembro de algumas frases que para mim são muito impactantes. Nada é tão simples que quando a pessoa tem má vontade se torna possível. Para ajudar os outros é cheio de má vontade, se torna possível. Inventa 1001 dificuldades. É o tempo, é porque é de noite, é porque é a hora, é porque é a família. É 1001 dificuldades. No entanto, em contrapartida, a gente sabe que não existe dificuldade maior que a boa vontade que não possa superar. Por isso, quando Jesus foi anunciado, as vozes do céu disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E a gente fica se perguntando: onde está essa boa vontade? Para você praticar algum trabalho fraternal com qualidade ao próximo. Aonde está? Porque para pedir você pede. Para querer que os outros olhem, você quer. Prefere até falar falando, gritando. Acha que Deus escuta mais quando a gente grita. E não é bem assim. Então a oração tem um capítulo inteiro, que é uma lei natural, que encabeça todas as outras leis naturais. Que é justamente a prece. E a prece, para você exercitar, é preciso fé, fervor e sinceridade. Aí eu pergunto para você: será que existe sinceridade numa prece que se recusa a praticar boas ações? Será? Será que existe fervor no sentido dessa emotividade
que seu coração bate forte, você fica ofegante, você transpira, você fica vermelho, de emoção, porque você vai estar falando para Deus com toda sinceridade, falando tudo que é verdade, e com fé. Se você sabe que Deus vai dar, através dessa prece, a oportunidade de você ter uma luz maior sobre o entendimento daquilo que você está fazendo na oração, e vai te trazer energia para que tua vontade atue, e se tua vontade não atuar, como é que fica a coisa? Como é que fica? É interessante a gente ver isso. É muito interessante. Porque a gente tem vários trabalhos de neurociências hoje em dia falando a respeito de prece. E mais ainda de duas ações. Se isso aqui é documentado e mostra como atua no cérebro da gente, quando eu realizo isso aqui, o estímulo e as mudanças que acontecem no meu sistema nervoso são muito mais intensas do que quando eu só oro. Porque melhor do que as preces são as boas ações. É só isso que eu quero que você entenda. Porque eu vou trazer para vocês aqui conclusões concretas da oração no cérebro da pessoa. E você multiplica aquilo ali por 10, por 20, por 30, o quanto você quiser. Quando você, além de conversar com Deus, você exercita o que Deus lhes disse para você fazer em oração. Está entendendo o que eu estou falando? É bom que esteja mesmo. Para que amanhã, depois, quando desencarnar, não dizer, mas eu não sabia que era desse jeito. Não, sabia sim. Sabia. Então, a primeira coisa que a gente tem em estudos de neurociência é que os estudos indicam que a oração ativa áreas específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal, responsável pela empatia e a compaixão. Essa ativação pode explicar o desenvolvimento de sentimentos de conexão e de altruísmo após orar. Então, a gente tem falado muito desse córtex pré-frontal. Ele faz parte do nosso sistema de recompensa. É esse pré-frontal que vai educar o teu sistema de recompensa, onde está o teu desejo, a motivação e o teu prazer. É ele que vai trazer luz para que você não entre no polo negativo do desejo, da motivação e do prazer, onde você vai ficar sentindo a falta, o vazio e a dor. Porque a gente vive nesse pêndulo, sentindo falta, vazio e a dor, enquanto eu não realizo o desejo, a motivação para ter prazer. As pessoas vivem nesse círculo, de um lado para o outro, o tempo todo. E o que vai trazer luz para isso é teu pré-frontal. É o que a gente sempre fala. O pré-frontal é onde está a minha capacidade de ser executivo. Executivo é que realiza ação. Se você quer saber a parte executiva do seu sistema nervoso central, chama-se pré-frontal. É aí que está a volição, que se compõe da capacidade de você tomar decisão, de você fazer planejamento, de ter a autodisciplina para controlar seu sistema de recompensa, sua emoção, seus sentimentos, sua necessidade, seus impulsos e suas tendências. É esse pré-frontal que vai trazer luz para os teus dramas materiais que você vive envolvido ali na Terra. E olha que nós somos espíritos de provas e expiações. Então, o princípio de prova e expiação predomina a matéria sobre o espírito. Então, o peso da matéria é maior do que o peso espiritual em mim. Eu sofro mais com os problemas da matéria. Então, o meu objetivo, quando eu encarno, é desenvolver qualidades espirituais, é praticar virtudes. Sendo que quando eu chego aqui na carne, que eu sinto o impacto do fluido vital me dando um corpo, e esse corpo me trazendo sensações,
E eu percebo essas sensações, desperta em mim uma série de fenômenos que eu não tinha quando eu estava desencarnado. Não tinha, porque eu não tinha corpo físico, nem tinha fluido mental. Eu tinha só perispírito e agia no mundo espiritual. Então, quando a gente vem de lá, que se prepara, promete mundos e fundos. E quando chega aqui, sai tudo de tangente. Um exemplo disso é o livro Os Mensageiros de André Luiz, dos 14, primeiro capítulo. Todos eles partiram de nosso lar bombando de bom. Depois de 30, 40, 50 anos de experiência. Vou fazer isso, tá 10. Chega aqui, tudo abaixo. Quantos e quantos médios? Está lá no livro, vai ver. Ele fala de médios, fala de espíritos, fala de doutrinador. Chegaram aqui e rasgaram a prova e a expiação. Por ignorância e por covardia. Porque dava muito mais sensação ao corpo do que os sentimentos do espírito. Então a gente vive nisso, sabe? Se você não desenvolver seu pré-frontal, você não vai ter como trazer luz para as sensações, experiências que a vida vai te dar com o corpo que você está tendo. O pré-frontal precisa de ter cabedal cultural e capacidade de tomar decisão. Por que o cabedal cultural é importante? Porque na tomada de decisões eu vou ver um leque de opções imensas a respeito de um assunto. É que nem a história, você vai comprar um sapato, você vai ver um leque de tudo que é sapato, você possa existir para você escolher aquele sapato. Se você só tem 3 sapatos, a opção é pouca. Mas se você conhece 30 sapatos, a opção fica mais difícil. Você conhece 300 sapatos, nossa senhora, você fica doido e perdido, está entendendo? E a coisa é assim, a capacidade de tomar decisão é essa. É você saber cada opinião, cada sapato, a consequência dele em você, para que você escolha o melhor que vai te satisfazer. E nesse caso que a gente está falando da doutrina espírita, é satisfazer teu espírito. Então, tomada de decisão é essa. É uma atitude consciente, que eu vou escolher fazer isso, porque eu parei, pensei, refleti, medi, pesei, eu sei que isso é o melhor, embora o meu desejo seja outro. Meu desejo é outro, mas como eu sei que o certo é fazer isso, então eu vou fazer o que é certo para eu educar meu desejo. Então isso é a primeira fase da volição que está nesse pré-frontal, capacidade de tomar decisão. E depois que toma decisão, você vai saber planejar. E como é que você planeja? Você vai organizar como vai realizar aquilo, por etapas. No dia seguinte, quando eu acordar, eu vou fazer assim, assado, tá meu cóccix em prato, e vou priorizar. Então eu vou organizar e priorizar isso na minha vida. Embora meu desejo seja outro, mas eu vou priorizar, porque isso aqui é que é o certo. Então eu sei que tem que ir para a casa espírita na quinta-feira, então eu vou me organizar para que quinta-feira eu venha. Ah, mas tem futebol, dane-se o futebol. O que é certo é eu estar na casa espírita. Ah, mas eu tenho que namorar, dane-se a namorada ou o namorado. O importante é a sua educação espiritual. Entende o que é você educar seu desejo? É isso. É aí que está esse pré-frontal. A pessoa que pensa, a pessoa que raciocina, que toma decisão, ela vai escolher o que é certo. A pessoa que não pensa, que faz questão de ser burro por opção, embora sabendo qual é o certo, ele dane-se o que é certo. Eu vou atrás do meu desejo, vou tomar minhas pingas, assistir um futebol, ficar com a namorada, depois então tempo. Pronto, é desse jeito. Pois é. É o que a gente chama de cegueira voluntária. É cego porque quer, por opção. Então quando você faz isso, você não usa seu pré-frontal. E não usando o pré-frontal, como é que você vai ter empatia e compaixão? Como é que você vai dizer para fazer caridade? O princípio da caridade está na beneficência e na compaixão. Se você não exercita o pré-frontal, onde é que fica a compaixão? Já falei para vocês, tem um vídeo da Anete que chama-se Espiritismo e Neurociência Anete Guimarães. Digita lá. São 3 vídeos que ela colocou resumindo o trabalho de neurociência, inclusive um desses da compaixão. Mostrando como funciona. E é trabalho bem fundamentado. Em que você vai doar alguma coisa de você para o outro,
Entende? Pensando por que é que você está doando aquilo, usando o teu pré-frontal, e quando você resolve doar, esse pré-frontal acende. E teu sistema afetivo também, esse sistema límbico que a gente vai logo a seguir. Então isso não é firula, isso aqui é documentação científica. Faz remuneração não custosa, remuneração custosa, e vai fazendo. Isso é um trabalho brasileiro, diga-se de passagem. Então você quer ser uma pessoa que pratica caridade, sem usar isso aqui, você não vai praticar. Você não vai ter empatia, você não vai entender, nem ter misericórdia pelo sofrimento do outro. Porque empatia é isso aí. Entende? Empatia é ela que vai me trazer o sentimento de misericórdia. Eu me identificar com a dor do outro em mim, indo em busca de uma solução para ajudar. Você, quando identifica a dor do outro em você, você traz dele um monte de energia de sofrimento, e você, com essa vontade de querer ajudar, você dilui em você aquela energia negativa. Então a pessoa diz: só de olhar para você, só de me ver, eu já me sinto melhor. E sente melhor, porque isso é o trabalho que existe, uma explicação fisiológica do ponto de vista de Deus mesmo. Você traz a energia do outro e dilui aquilo em você, e você vai ajudar ele. Isso sim é caridade. Só com esse desejo, digamos, só com esse sentimento que você tem de misericórdia pelo outro. E essa palavra misericórdia deve ter algo muito grande para qualquer cristão. Porque Jesus, quando falou as bem-aventuranças, foi a única que disse a coisa pela coisa, para a coisa ser para você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então ele disse a coisa pela coisa, para que você alcance a coisa em você. Se você é misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Se você não é, também não alcança. Dane-se. A coisa é bem assim, simples, como lá da cá, desse jeito. Então você não vai pedir pela misericórdia de Deus? Você acha que não? Você acha que você vai pedir pela misericórdia de Deus se você nunca usou da misericórdia com os outros? Você acha que vai receber? A cada um será dado segundo suas obras. Você obrou da misericórdia para com o próximo? E diga-se passagem, entende? Esse próximo começa pelo próximo mais próximo de você. É seu corpo. Você tratou ele com misericórdia? Você deu para ele o que tinha de melhor para ele? A melhor alimentação, o melhor repouso, o melhor trabalho? Depois você vai ter misericórdia com aquele que te deu a vida. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, aquele que vive contigo. Tu tem misericórdia com teu pai, com tua mãe? Tem mesmo? Esse sentimento de empatia pelo sofrimento que o desgraçado está passando? Ou você quer só que seu pai e sua mãe dê para você, dê para você, dê para você, porque pai e mãe tem que dar, tem que dar, tem que dar. Dane-se de onde é que ele está tirando, mas tem que dar. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É desse jeito que funciona a coisa. Foi Jesus que falou assim para a gente. Então, se você não pratica misericórdia, dando-se misericórdia. Se você não tem empatia, não tem misericórdia, nem está usando pré-frontal. E compaixão? Nem. Aí é que não tem mesmo. Porque a misericórdia, ele é um ponto acima da compaixão. Compaixão é eu simpatizar pela dor do outro. E isso vai me mobilizar a ir lá e ajudar aquele que está passando por aquele momento de infelicidade. Quando ele fala em empatia e compaixão, a gente junta as duas coisas. A misericórdia, sim, é a empatia, não é mais simpatia, é a empatia. Eu me identifico com a dor dele, eu não só fico condoído com a dor. Eu sinto a dor dele em mim. Entende? E resolvo aquilo ali para ele. À medida que você está sentindo a dor do outro, e você está pensando, e está mostrando para ele como ele vai se livrar daquela dor, entenda, você já está digerindo, declutindo e digerindo aquele sofrimento do outro. Você já está trazendo luz para onde só tinha escuridão. É isso que o teu pré-frontal faz. Então você vê o desgraçado lá,
sofrendo, e você vai pensar e refletir. Tomar decisões. Como que eu vou ajudar esse desgraçado? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso mostrar para ele para que ele saia desse atoleiro da vida? Eu tenho conhecimento para isso? Se você não tem, então vai estudar para aprender alguma coisa, já que está interessado em ajudar. Porque é assim que você vai aprender. Então, quando você usa o seu pré-frontal, você é o primeiro que aprende. Vai ser o primeiro que ensina também. E que está aliviando o outro. Então, a neurociência mostra que a oração e, em consequência, a prática das boas ações, que é mais intenso ainda, estimula esse pré-frontal. Quer dizer que você está usando esse troço. E toda vez que eu uso, e tem trabalho de neurociência que mostra o seguinte: o fluxo de sangue por minuto no teu pré-frontal, quando você está em oração, aumenta 7 ml a mais. Quer dizer que o sangue está sendo direcionado para aquilo que você está usando, porque você está metabolizando, está usando aquela célula, e o sangue está levando os nutrientes que é importante para aquilo. Não é interessante isso? Então, não só ele mostra a função da coisa, mas mostra a perfusão de sangue que melhora para o cérebro. Isso são trabalhos aceitos mundialmente. Então, você orar é uma das coisas, é a coisa que mais estimula o pré-frontal. A segunda coisa que mais estimula o pré-frontal é você meditar. É metade do estímulo que chega no teu pré-frontal de sangue em relação ao que você faz da oração. Se a oração você aumenta 7 ml de sangue, na meditação aumenta 3,5 por aí. Meditar é diferente de orar. Meditar é você pensar com você, para que você tire conclusões da razão que você está exercitando. Capacidade de pensamentos novos, dedutivos, ligados com a argumentação e com a abstração. Isso é meditação. Oração não. A oração envolve sentimentos. Envolve a área toda do sistema límbico. A oração é um estímulo cerebral global. Na oração, a gente tem aumento de endorfinas, de dopamina, de tudo que é neurotransmissor melhora. Na meditação, não. É só mesmo o pré-frontal que funciona. Então, cuidado. Porque se você faz uma prece, entre aspas, e que você realiza só uma meditação, sem o fervor, isso não é oração. A oração tem que ter fé, fervor e sinceridade. Você, quando está agindo com sinceridade, você está pensando, você está usando pré-frontal. Mas se você não envolver a área da afetividade, do sistema límbico, que é onde está o fervor, que é a emoção forte, junto com esse sentimento de segurança íntima, de convicção íntima, daquilo que você sabe que deve fazer e sabe que deve se comunicar com Deus, com esse sentimento de fé e de fervor, aí você tem a oração. Se não tiver isso, você está só meditando. E se é que está meditando, porque muitas das pessoas só falam, repetem palavras, sem entender, sem meditar no significado das palavras. Aí você só reza. Então reza é o homem dizer o que pensa. Orar é a alma dizer o que sente. É diferente. Então saiba usar seu pré-frontal, porque ele vai te trazer cada vez mais capacidade de empatia e de compaixão, mais capacidade de você ser misericordioso em todas as instâncias de vida que você esteja vivendo. Então isso a oração faz. A casa espírita ensina você como deve orar. Está lá no nosso
no nosso livro dos Espíritos, um capítulo inteirinho sobre isso, sobre a lei natural. E é como eu falei para vocês, é que aí encabeça a coisa, é justamente a prece. Você já estudou aquilo? Eu não falei ler, eu falei estudou. Porque aquilo tem que ser estudado o tempo todo. A gente está sempre aprendendo coisas, descobrindo coisas. É lá que está isso que eu comecei falando aqui, entende? A prece é agradável a Deus, mas melhor do que as preces são as boas ações. Nessa questão, você não 660. Então, essa ativação pode explicar o desenvolvimento e sentimento de conexão e altruísmo. Conexão quer dizer eu me ligar afetivamente com alguém ou alguma coisa, esquecendo de mim. Altruísmo é quando eu esqueço completamente de mim e penso em outro ou em outra coisa. Altruísmo é isso. Então, será que quando eu estou fazendo prece, eu estou sendo altruísta? Ou estou fazendo prece só porque eu gosto de pedir? A gente viu lá também no nosso livro dos Espíritos que a prece serve para louvar, pedir e agradecer. Quantas vezes você fez uma prece sincera, longa e profunda, para agradecer a Deus? E olha que a gente tem tanta coisa para agradecer. A capacidade de agradecer, ela é tão boa e ela é tão positiva, que hoje em dia tem esse trabalho que é feito em neurociência, que está na internet e tudo que é canto, chama o trabalho das 3 graças. Melhora o estado de humor de qualquer criatura em um mês quando a pessoa pratica. Isso é uma documentação científica também bem fundamentada, sabe? Você, todo dia, reconhecer 3 graças que te aconteceram. Você fazer 3 preces de agradecimento, dizendo o porquê. Quero agradecer minha mãe por ela ter feito a comida. Eu sempre gosto que ela me trouxe isso de surpresa para me alegrar. Você vai lá e escreve isso. Isso é uma prece, é um agradecimento. Quero agradecer a minha namorada pelo sacrifício que ela fez de aguentar meu mau humor, meu jogo, minha estupidez. É assim, são 3 bênçãos, né, entendendo? São coisas simples. Isso é prece. Pois se você faz isso todo dia, em um mês, seu estado de humor muda para melhor. Sempre para melhor. Isso é a neurociência mostrando que a prece funciona, porque você está agradecendo. E agradecendo coisas no seu dia a dia, porque as pessoas estão aqui, entendeu? Não é nem agradecendo para Deus. E quantas vezes a gente está louvando em nossas preces? São poucas. Espírita não gosta muito disso. Nossos irmãos evangélicos gostam. E diga-se de passagem, tem alguns louvores muito bonitos. Eu acho que não cabe dentro de uma casa espírita. Mas cabe no entendimento da gente para reconhecer que ele está praticando prece melhor que a gente. Porque eles estão fazendo e concretizando uma coisa. E fazem essas preces, entende como ele fala aqui? Entende? Não só para eles, mas para todos, o que tem um poder cada vez maior. Está lá a eficácia da prece, está no livro das reuniões, na parte das reuniões do livro dos médios da gente, cada vez fala disso. Quando se junta 2 ou mais pessoas, a capacidade é maior, é como se fosse um feixe que vai se formando, se tornando cada vez mais resistente. Assim é a prece. Assim é o louvor. Assim é o agradecimento. Será que a gente faz evangelho em casa e faz nossas preces de louvor a Deus? Por tudo de bom que Ele dá para nós? Então são coisas que estão fáceis ao nosso acesso e você vai exercitar esse seu pré-frontal, que a neurociência diz que funciona, que a coisa é boa, que ela melhora a tua capacidade de ser executivo, melhora a tua capacidade de tomar decisão, melhora a tua capacidade de fazer planejamento, melhora a tua capacidade de controlar tuas necessidades, impulsos, instintos, seja lá o que for. Tudo que é vício você controla mais fácil quando você desenvolve esse pré-frontal. Se você não desenvolve ele, você também é escravo do seu desejo.
E aí que dói a pessoa ser escrava do desejo. E não pensa você que isso é uma raridade, porque não é. Os trabalhos de neurociência mostram que 70% da população do mundo, desses 8 bilhões, 300 milhões de pessoas que tem aqui, 70% vivem exclusivamente do desejo. Eles não sabem, nem exercitam isso aqui. Não sabem. E tem mais. De posse disso, teve 2 grandes prêmios Nobel de economia em cima disso, que trabalha o estímulo do desejo para que as pessoas comprem no mundo capitalista e dê mais dinheiro para os outros, com várias técnicas que estão sendo desenvolvidas para isso. Então usa-se o que é ciência, sagrado, santo e bom, para que o homem tenha benefício, dinheiro e pavuva. 2 prêmios Nobel. Em vez de usar isso para a educação da criatura, para que ela deixe de ser escrava do seu desejo, não. Eles fortalecem o desejo, estimulam as sensações, para que você, não pensando naquilo, você exercite e vai em busca daquilo, e aquilo que você está indo em busca está dando mais dinheiro para os outros, e os outros estão lucrando em cima de você. E é assim que funciona em tudo. E não pense que do ponto de vista político é diferente, não, porque é a mesma coisa. São várias propagandas enganosas, entende, que vai massagear justamente os desejos que as pessoas têm, e em cima desse desejo massageado, entende, eles vão se entregando um para o outro. E foi assim que foi vendendo ilusão de picanha, que estamos aí onde estamos. É assim que funciona. É uma realidade. Isso não dá vontade só de rir. Quando a gente pensa fundo, dá vontade de chorar. Porque você vai ver que do teu lado, na tua família, teve muita gente que caiu desse jeito que nem um papo. Mas a casa espírita explica isso. A neurociência explica isso. Para que as pessoas usem a sua capacidade de tomar decisões. Use a sua volição. Você já viu quantas vezes a palavra vontade tem no nosso livro dos Espíritos? Você já parou para entender qual é a definição dessa vontade que tem lá? Porque vontade pode significar volição, que é uma atividade do espírito, que é aí essa vontade que tem lá. Mas pode vontade também esse sentimento, pode ser também emoção, pode ser também necessidade. Eu estou com vontade de comer, é uma necessidade. Eu estou com vontade de namorar fulano, eu estou namorado com fulano. Isso é um sentimento, é uma emoção, entende? Também significa nossas tendências. Eu tenho tendência, você sabe as suas coisas. Eu sinto um impulso para isso. São coisas do meu inconsciente que estão vindo à tona. Então a gente vive mergulhado nisso aí, sabe? E as pessoas sabem usar isso para tirar benefício e enrolar os outros. Apenas menos de 10% da população do mundo que sabe usar a volição. Então são esses 10%, vamos dizer que é 10%, que lê no livro dos Espíritos, quando lê vontade, ele entende. Aí está lá. Pode a pessoa por si só vencer seus maus pendores? Sim. E com esforço insignificante. O que lhes falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam na terra. E são poucos, é menos de 10%, meu. Isso comprovado cientificamente. Olha, o neguinho falou isso em 1800. Nós estamos agora em 2000 e tarará. É a mesma coisa. Se não tiver, pior, porque a população aumentou. Aí a gente fica, pô, meu, um esforço insignificante. O que lhe falta é vontade. Que danado de vontade é essa? É essa que está no teu pré-frontal, que a neurociência está dizendo aqui, que é a volição, capacidade de tomar decisão, de fazer planejamento, controlar seus impulsos, suas necessidades, seus desejos, para que você se torne uma pessoa melhor na vida, uma pessoa consciente. Volição é a capacidade de tomar decisão consciente e colocá-las em prática com responsabilidade. É essa vontade que tem lá no livro dos Espíritos. Essa vontade que ele fala desse jeito. Então, a gente tem a filosofia da doutrina, que chamamos para a responsabilidade da vida,
de algo que você entende apenas do ponto de vista filosófico, porque é uma questão de pensamento. Aí vem a neurociência, mostra por comprovação científica, por exames, uma coisa que você achava que era explicada só do ponto de vista filosófico e moral, não, a coisa é visceral. Tem uma parte da víscera do teu cérebro chamada pré-frontal, que é o que é capaz de fazer isso, empatia. Pô, meu, mas uma víscera, falar de sentimento? Pois é. Uma víscera falar de compaixão? Pois é. É visceral. Tu não desenvolve porque não quer. Porque se tu fizer a tua ressonância, está lá teu pré-frontal. Agora o que é que tu está fazendo com ele? Aí fica por conta só de você, porque eu vou saber do meu pré-frontal, sabe? Então, eu sabia que eu ia me emocionar quando eu falasse de pré-frontal, mas ainda tem umas coisas para falar do poder da oração e outras áreas cerebrais que são envolvidas. Na semana que vem a gente dá continuidade. Muita coisa. Analisa teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil. E cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta que se submete. Acharás o que busca, que ensina o Evangelho. E podemos acrescentar: farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres do sentido, cedo te converterás nos intérpretes das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias na pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás um coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possam desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, ou com as asas do bem, ou com as algemas do mal. Senhor de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões, agradecemos por mais essa reunião de estudos, Pai. Reunião essa, onde o Senhor nos mostra os infinitos atributos que nos dá para nos direcionar, para nos fortalecer, para nos consolar. Inspira-nos o bom senso, Pai, para que saibamos refletir sobre cada um deles, entender a melhor maneira de aplicá-los, para que saibamos angariar cada vez mais força e direcionamento nos trilhos da vida, sabendo rumar para um caminho melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.